A Serra do Cipó guardava segredos antigos em suas encostas, histórias contadas apenas pelo vento que sussurrava entre os ciprestes e pelos riachos que corriam apressados pelas pedras. Ali, no coração de uma década de silêncio e solidão, vivia Yaritã, um homem apache cujas mãos calejadas conheciam o peso da perda e o frio da ausência. Mais de 10 anos haviam se esvaído desde que o rio traiçoeiro havia levado sua amada esposa e, com ela, o riso e a luz que um dia preencheram sua vida. Sua casa, uma morada rústica de barro e madeira, erguia-se entre árvores cerradas e trilhas esquecidas, um refúgio para uma alma ferida. O fogo que ele acendia todas as manhãs era o único som que ousava romper a vasta quietude do mato, uma chama solitária que aquecia mais suas memórias do que seu corpo. Yaritã era um homem de poucas palavras, seus olhos profundos como o céu noturno, revelando uma sabedoria ancestral e uma dor que parecia esculpida em sua própria pele. Ele caçava com precisão, conhecia as ervas medicinais da floresta como a palma de sua mão e respeitava a terra como a mãe que o nutria. Vivia em harmonia com os ciclos da natureza. Suas manhãs começavam com a gratidão ao Grande Espírito e suas noites terminavam sob um manto de estrelas, onde ele sentia a presença de seus antepassados. Mesmo isolado, Yaritã mantinha os costumes de seu povo, honrando a memória de sua tribo e o legado que lhe havia sido confiado. Suas roupas eram simples, feitas de algodão e couro, adaptadas à vida na floresta. Ele não buscava a companhia de outros homens, preferindo a companhia dos animais selvagens e o consolo da natureza intocada. O silêncio era seu amigo mais leal, e nele Yaritã encontrava uma estranha forma de paz, uma resignação à sua sorte. Na pequena vila, a algumas léguas de distância, o nome de Yaritã era sussurrado com respeito e um certo temor. As mulheres mais velhas contavam histórias sobre a tribo Apache, que um dia habitara aquelas terras, sobre sua bravura e sua conexão profunda com a natureza. Os homens mais jovens, no entanto, viam Yaritã com desconfiança, um forasteiro, um índio que vivia à margem da sociedade, alheio às suas regras e costumes. A vila era um lugar onde as vidas se entrelaçavam em fofocas e julgamentos, onde o que era diferente era rapidamente apontado e muitas vezes condenado. As tradições eram fortes, a Igreja Católica reinava soberana, e qualquer desvio do caminho traçado era visto com maus olhos. Yaritã não se importava com os olhares ou os sussurros. Sua vida era guiada por princípios mais antigos, por uma honra que vinha de dentro, não do exterior. Ele ajudava quem precisava, quando encontrava alguém em apuros na trilha ou um animal ferido. Sua bondade era silenciosa, suas ações falavam por si. Mas a dor da perda de sua esposa ainda era uma ferida aberta, um buraco em seu coração que nem mesmo o tempo havia conseguido fechar. Ele se lembrava de seus cabelos longos e escuros, do brilho em seus olhos quando ela sorria, do som de sua voz suave. A imagem dela estava gravada em sua alma, um tesouro que ele guardava com reverência e tristeza. Ele via o rosto dela nas águas do rio, nos contornos das montanhas, no brilho da lua. A solidão era uma companheira constante, um eco da vida que ele havia perdido. Uma noite em que a chuva parecia querer lavar até as próprias memórias da terra, batidas hesitantes ressoaram na porta de madeira de sua humilde casa. O som era fraco, quase inaudível sob o clamor do temporal. Mas Yaritã, acostumado ao silêncio do mato, o ouviu. Seu corpo, acostumado à quietude, tensionou. Era raro alguém se aventurar por aquelas trilhas em uma noite assim. Ele pegou seu arco, um gesto de cautela, não de agressão. Abriu a porta lentamente, um vislumbre de relâmpago iluminando a figura encharcada diante dele. Era uma mulher.
Seus cabelos escuros estavam grudados ao rosto, suas roupas pesadas e molhadas. Os olhos, mesmo na escuridão, pareciam de desespero. Ela estava exausta, trêmula, e suas mãos feridas seguravam um pequeno embrulho. Um choro abafado vinha do embrulho. O coração de Yaritã, que parecia há tanto tempo petrificado, sentiu um leve tremor. A imagem dela, tão frágil e vulnerável, tocou algo dentro dele. Ele abaixou o arco, sua voz áspera e pouco usada. "Entre", ele disse, a palavra simples e direta. A mulher hesitou por um momento, seus olhos buscando os dele em busca de qualquer sinal de perigo. Mas ela viu apenas a seriedade e um traço de compaixão. Com um suspiro de alívio, ela cambaleou para dentro, a chuva e o frio entrando com ela por um instante. Yaritã fechou a porta, o som abafado do temporal retornando ao seu domínio. Ele apontou para o fogo, um convite mudo para o calor e o refúgio. A mulher se aproximou da lareira, suas mãos trêmulas estendendo-se para a chama. O pequeno embrulho que ela carregava começou a se mover, e um gemido mais claro, de criança, preencheu o ar. Ela era Luísa, uma mulher que havia conhecido a dor da viuvez cedo demais, e agora a humilhação de um cunhado, Juca, que a queria como posse, como se ela fosse um objeto a ser herdado junto com as terras de seu falecido marido. Juca era um homem de temperamento violento, invejoso e sem escrúpulos. Desde que seu irmão havia partido para sempre, os olhos famintos de Juca a seguiam, e suas palavras a assediavam, até que ela percebeu que precisava fugir. Ela havia percorrido um longo caminho, dias e noites de perigo e exaustão, com o coração apertado pela saudade do que um dia foi seu lar. O medo de Juca a impulsionava, uma força desesperada que a fez cruzar florestas densas e rios caudalosos. Ela não sabia ao certo para onde ia, apenas que precisava ir para longe. Yaritã a observava em silêncio. Ele viu as marcas de cansaço em seu rosto, o medo em seus olhos, mas também uma força silenciosa, uma resiliência que ele reconhecia. Ele pegou algumas mantas de lã grossas e quentes e as ofereceu a ela. Luísa pegou as mantas com gratidão, seus dedos roçando os dele por um breve instante. O toque, inesperado e suave, fez um arrepio percorrer a espinha de Yaritã. Era um sentimento que ele não experimentava há muito tempo. Ela se enrolou nas mantas, o calor do fogo começando a afastar o frio de seus ossos. O embrulho em seus braços revelou um pequeno menino, adormecido, seu rosto pálido e cansado. Luísa o abraçou apertado, um amor feroz e protetor em seu olhar. Yaritã preparou um chá de ervas, um remédio para o frio e a exaustão. Ele ofereceu a ela um pedaço de carne seca e um pouco de pão de milho, a comida simples que ele tinha. Luísa comeu em silêncio, cada bocado uma vitória sobre a fome. O menino, acordado pelos sussurros e o cheiro da comida, começou a choramingar. Luísa o amamentou, seus olhos fixos na chama, uma quietude materna invadindo o pequeno espaço. Yaritã se sentou do outro lado da fogueira, seus olhos observando a cena, um sentimento estranho de familiaridade o envolvendo. A presença de uma mulher e uma criança em sua casa, depois de tantos anos, era um eco de um passado distante, uma lembrança agridoce. A chuva continuou a cair do lado de fora, mas dentro da cabana de Yaritã, o calor do fogo e a presença de Luísa e seu filho criavam um pequeno refúgio contra a tempestade. A noite se aprofundou e o cansaço venceu Luísa. Ela adormeceu perto do fogo, o menino aninhado em seus braços. Yaritã ficou acordado, vigiando, seus pensamentos vagando entre o passado e o presente. Ele sentia uma responsabilidade estranha por aquela mulher e seu filho. Uma promessa silenciosa de proteção começou a se formar em seu coração. Dias se passaram, transformando a chuva em um céu azul, límpido.
Luísa e o menino, que se chamava Pedrinho, recuperavam as forças sob os cuidados silenciosos de Yaritã. Ele mostrava a ela onde encontrar água limpa, como colher as frutas silvestres e as ervas que podiam aliviar a dor e a febre. Luísa, por sua vez, começou a cuidar da casa de Yaritã, arrumando suas poucas coisas, varrendo o chão de terra batida e cozinhando as refeições com os ingredientes simples que ele trazia da floresta. Suas mãos, antes feridas, agora se moviam com delicadeza e eficiência, um ritmo suave de trabalho que trazia uma nova vida à cabana. A princípio, a comunicação entre eles era feita de gestos e olhares. Yaritã falava pouco, e Luísa, ainda marcada pelo trauma, também preferia o silêncio. Mas a cumplicidade começou a nascer no cuidado das refeições simples, no calor do fogo aceso todas as manhãs e nos afazeres do lar que, aos poucos, se transformava de uma cabana solitária em um lar compartilhado. Luísa observava Yaritã com admiração e um respeito crescente. Ele era um homem íntegro, forte, com uma dignidade que emanava de cada um de seus gestos. Ele não a questionava, não a julgava. Apenas oferecia abrigo, comida e uma presença silenciosa que, de alguma forma, a acalmava. Pedrinho, o menino, com seus olhos curiosos e seu sorriso fácil, foi o primeiro a quebrar a barreira do silêncio. Ele se aproximava de Yaritã com a confiança inocente de uma criança, pedindo para ver os pássaros, para tocar as peles dos animais que Yaritã caçava, para ouvir os sons da floresta. Yaritã, que havia se fechado para o mundo depois da perda de sua própria família, descobriu em Pedrinho uma ternura que ele pensava ter perdido para sempre. Ele ensinava o menino a identificar as árvores, a reconhecer o canto dos pássaros, a respeitar os animais. Suas mãos grandes e fortes seguravam as pequenas mãos de Pedrinho, guiando-o pelos caminhos da floresta. Luísa observava essas interações com o coração transbordando de emoção. Ver Yaritã, um homem tão marcado pela dor, abrir-se para seu filho era um milagre. Ela via nele não apenas um protetor, mas um pai em potencial para Pedrinho. Alguém que poderia ensinar ao menino a força e a sabedoria da natureza. Aos poucos, as conversas entre Luísa e Yaritã se tornaram mais frequentes. Ela começou a contar sua história em fragmentos, sobre a viuvez, sobre a crueldade de Juca, sobre a fuga desesperada. Yaritã ouvia com atenção, seus olhos fixos nos dela, sua compreensão mútua se aprofundando. Ele, por sua vez, começou a compartilhar de forma mais sutil sua própria história de perda, a dor que ainda carregava. Falava sobre sua esposa, sobre a beleza dela, sobre a vida que eles sonharam ter juntos. Luísa o ouvia com compaixão, sentindo a profundidade de sua dor. Ela o via como um guerreiro ferido, um homem que, apesar de tudo, ainda carregava a chama da esperança em seu coração. A conexão entre eles se aprofundava a cada dia, tecida pela partilha de dores e pela construção de uma nova rotina. Certa manhã, enquanto Luísa preparava a refeição e Pedrinho brincava perto da fogueira, Yaritã trouxe um punhado de ervas frescas. Ele as moeu com um pilão de pedra, seus movimentos precisos e cuidadosos. Explicou a ela as propriedades de cada erva, como prepará-las para curar febres, aliviar dores ou acalmar a mente. Luísa, que já conhecia um pouco das medicinas populares de sua vila, ficou fascinada com o conhecimento de Yaritã. Ele a ensinava sobre a medicina Apache, a conexão entre o corpo, a mente e o espírito, e a importância de respeitar os dons da natureza. Ele lhe mostrou como encontrar as ervas certas nas profundezas da floresta, como identificar as plantas venenosas das curativas. Ensinou-a a decifrar os sinais da terra, a ouvir os sussurros do vento, a sentir a energia das pedras.
Luísa se mostrava uma aluna atenta e dedicada. Ela absorvia cada ensinamento de Yaritã, sentindo que estava aprendendo um novo modo de vida, uma sabedoria que a conectava a algo maior do que ela mesma. O respeito pela natureza, a gratidão pelos seus dons, a reverência pela vida, tudo isso ressoava profundamente em seu coração. À medida que os dias se transformavam em semanas, a cabana de Yaritã se encheu de uma nova vida. As risadas de Pedrinho ecoavam pelas paredes. Os cheiros da comida de Luísa enchiam o ar, e a presença silenciosa de Yaritã trazia uma sensação de segurança. A paz do casal, forjada na superação de suas dores e na construção de um lar improvável, parecia inabalável. Mas o mundo exterior, com seus preconceitos e sua crueldade, começava a se mover. Uma tarde, enquanto Yaritã estava fora caçando, Luísa ouviu um barulho na trilha. Era um som de passos pesados, de vozes alteradas. Seu coração gelou. Ela sabia que Juca não a deixaria em paz. Ele era um homem insistente, movido pela ganância e pela posse. Luísa pegou Pedrinho no colo, apertando-o contra si, e se escondeu atrás da cabana, observando a trilha com o coração na garganta. Juca apareceu na clareira, acompanhado por 2 homens grandes e rústicos, seus olhares famintos e maliciosos. Juca carregava uma faca na cintura e seu rosto estava contorcido de raiva. Ele havia perguntado na vila, e os sussurros sobre a viúva que havia sumido na mata, talvez com um índio, o haviam guiado até ali. Ele queria sua posse de volta e queria se vingar. Luísa, apareça, sua vadia! Ele gritou, sua voz ecoando pela mata. Você acha que pode fugir de mim? Você é minha, e aquele selvagem vai se arrepender de ter te escondido. O sangue de Luísa gelou nas veias. Ela sentiu um medo profundo, mas também uma raiva que nunca havia conhecido. Ela não era um objeto, ela não era posse de ninguém. Pedrinho choramingou em seus braços, assustado com os gritos. Luísa o abraçou mais forte, prometendo a si mesma que lutaria por ele, por sua liberdade. Juca e seus capangas começaram a revistar a cabana de Yaritã, chutando a porta e jogando tudo para fora. Eles espatifaram os poucos pertences, procurando por Luísa, a fúria em seus olhos. A cabana, antes um refúgio de paz, estava sendo profanada. O som da destruição era um golpe no coração de Luísa. De repente, um assobio alto e agudo ecoou pela floresta. Era Yaritã. Ele havia percebido algo de errado e seu instinto o alertou. Ele surgiu da mata, seu arco na mão, uma flecha já encaixada. Seus olhos, antes tão serenos, agora brilhavam com uma fúria contida. Ele viu Juca e seus homens e a bagunça em sua cabana. Pare! Yaritã disse, sua voz baixa, mas carregada de uma autoridade que fez Juca hesitar. Juca riu, uma risada forçada e desdenhosa. Olha só quem apareceu! O selvagem que roubou minha propriedade. Essa mulher é minha, índio, e você vai se arrepender de ter se metido. Yaritã não respondeu com palavras. Em um movimento rápido, ele apontou a flecha para o chão, perto dos pés de Juca, e a lançou. A flecha cravou-se na terra com um baque surdo, a ponta de obsidiana brilhando ameaçadoramente. Era um aviso, uma demonstração de força e precisão. Juca recuou, seus olhos arregalados. Ele não esperava tamanha audácia. Os homens que o acompanhavam também mostraram um certo receio. Vá embora, Yaritã disse, sua voz um pouco mais alta agora, carregada de uma promessa de violência caso não fosse obedecido. Esta mulher não é sua posse. Ela é livre. Saia desta terra. Agora! Juca, percebendo que Yaritã não estava blefando e que a situação poderia se tornar perigosa, cerrou os dentes. Ele ainda tentou manter sua pose de valentão. Você vai se arrepender disso, índio. A vila vai saber o que você fez. Eu vou te denunciar. Yaritã apenas o encarou, seus olhos transmitindo uma mensagem clara.
Juca, bufando e resmungando ameaças vazias, pegou seus homens e se retirou, os passos apressados, sumindo de volta pela trilha. Luísa saiu de seu esconderijo, seus olhos cheios de lágrimas de alívio e gratidão. Ela correu para Yaritã, abraçando-o com força, Pedrinho entre eles. O abraço foi um gesto de gratidão, mas também um reconhecimento do laço que se formava entre eles. Yaritã, pela primeira vez em muito tempo, sentiu o calor de um abraço que não era de tristeza, mas de vida. Depois da partida de Juca, Yaritã e Luísa se apressaram em arrumar a cabana, o silêncio preenchido pela tristeza da destruição, mas também pela renovada sensação de segurança. A ameaça de Juca, no entanto, não seria esquecida. Ele era um homem rancoroso, e sua promessa de denúncia pairava no ar. A paz que o casal havia construído seria agora testada não apenas pela perseguição de Juca, mas também pelos sussurros da pequena vila, onde o amor entre um índio e uma viúva era visto como um escândalo. Semanas se seguiram, e a vida na cabana de Yaritã retomou seu ritmo, mas com uma nova camada de apreensão. Luísa estava mais vigilante e Yaritã, embora mantendo sua calma habitual, estava mais atento aos sons da floresta. Eles sabiam que a tranquilidade era frágil e que Juca não descansaria até conseguir o que queria. Os ensinamentos de Yaritã sobre as ervas se tornaram ainda mais importantes. Luísa aprendeu a fazer pomadas para ferimentos, chás para acalmar os nervos e remédios para fortalecer o corpo. Ela se dedicava com afinco, sentindo que a cada nova habilidade adquirida, ela se tornava mais forte, mais independente. Pedrinho, alheio às tensões, crescia feliz e saudável. Ele via Yaritã como uma figura paterna, um herói que o ensinava sobre a natureza e o protegia. Yaritã, por sua vez, encontrava em Pedrinho uma alegria que pensava ter desaparecido. Ele lhe contava histórias de seu povo, sobre os grandes guerreiros Apache, sobre a conexão com os animais e os espíritos da terra. Luísa observava essas interações com o coração repleto. Ela via a transformação em Yaritã, a maneira como a presença de Pedrinho o suavizava, a forma como seu olhar, antes tão distante, agora demonstrava um amor paternal. O amor entre Luísa e Yaritã florescia lentamente, como uma flor selvagem que brota em meio às pedras. Era um amor construído na cumplicidade, no respeito mútuo, na superação de dores e na construção de um lar. Os toques eram suaves, os olhares longos e cheios de ternura. Eles se sentiam completos um no outro, suas almas encontrando um porto seguro depois de tantas tempestades. A cada dia, eles se tornavam mais inseparáveis, suas rotinas se entrelaçando em uma dança de cuidado e carinho. A ameaça de Juca, no entanto, não demorou a se concretizar. Na vila, os boatos se espalhavam como fogo em campo seco. A história da viúva que havia fugido com um índio da mata se tornou o principal assunto das rodas de conversa. As mulheres fofocavam na praça, os homens se reuniam nos bares, suas vozes cheias de indignação e moralismo. O padre Antônio, um homem de fé, mas também de tradições rígidas, ouviu os rumores com preocupação. Ele temia pela alma de Luísa e pela ordem social. Um dia, uma comitiva da vila, liderada por Juca e alguns homens influentes, entre eles o senhor Almeida, um fazendeiro com terras na região, e o delegado, um homem de semblante carrancudo, decidiu ir até a cabana de Yaritã. Eles queriam resgatar Luísa e punir o selvagem que a havia seduzido. A comitiva se aproximou da cabana, seus passos pesados ecoando pela trilha. Luísa e Yaritã, alerted by Pedrinho's sudden silence, saw them se aproximando. Yaritã se colocou à frente da cabana, sua postura ereta, seus olhos firmes. Luísa ficou ao seu lado, Pedrinho em seus braços. Ela não tremia. O medo ainda existia, mas era misturado com uma determinação feroz de defender seu lar e sua escolha.
Jugá, com um sorriso de escárnio, avançou. Finalmente te pegamos, Luísa. Você vai voltar para o seu lugar. E você, índio, vai pagar por isso. O delegado, com sua voz grave, interveio. Senhor Yaritã, viemos levar esta mulher de volta à vila. Há acusações contra ela, e ela pertence à sua família, não a você. Yaritã deu um passo à frente. Ela não pertence a ninguém. Ela é livre. E esta é a casa dela agora. Esta é a nossa terra. O senhor Almeida, com um tom de superioridade, argumentou: isso é um escândalo. Uma mulher respeitável não pode viver com um selvagem, fora das leis de Deus e dos homens. Imagine o que o povo da vila vai dizer. Luísa, com a voz firme, interveio. Eu não sou propriedade de Juca nem de ninguém. Eu escolhi ficar aqui. Eu escolhi Yaritã. E esta é a minha família agora. A audácia de Luísa chocou os homens. Eles não esperavam tamanha coragem de uma mulher que, aos olhos deles, estava perdida. Juca avançou tentando agarrar Luísa, mas Yaritã se moveu mais rápido. Ele sacou uma pequena faca de caça, não para atacar, mas para impor respeito. Em um movimento preciso, ele cravou a faca no chão de pedra, bem entre os pés de Juca, a lâmina brilhando sob a luz do sol. Este é o nosso chão, Yaritã disse, sua voz calma, mas carregada de uma advertência poderosa. E vocês não vão nos tirar daqui. A demonstração de força silenciosa de Yaritã, combinada com a coragem de Luísa, fez a comitiva hesitar. O delegado, percebendo que a situação poderia se tornar violenta e que Yaritã não recuaria, decidiu não forçar a barra ali. Isso não vai ficar assim, Juca vociferou, seu rosto vermelho de raiva e humilhação. Vamos levar isso para a justiça da vila. Você vai ver, índio. A comitiva se retirou, os homens ainda resmungando e ameaçando. Yaritã e Luísa ficaram parados, observando-os sumir na trilha. Aquele confronto havia sido apenas o primeiro passo. Eles sabiam que a batalha não havia terminado e que a vila não os deixaria em paz tão facilmente. A paz do casal seria testada publicamente e eles teriam que lutar por seu direito de viver juntos, de amar, de construir uma família. Os dias que se seguiram foram de tensão. Os sussurros da vila se tornaram mais altos, as fofocas mais maldosas. Padre Antônio pregava sobre os perigos da vida fora dos mandamentos, e os fazendeiros discutiam a ameaça que a presença de Yaritã representava para a ordem da região. Juca, em sua fúria, espalhava mentiras e distorções sobre Luísa e Yaritã, tentando virar a comunidade contra eles. Mas, apesar de tudo, a vida na cabana de Yaritã continuou. Luísa, com a força de uma leoa, dedicava-se ao aprendizado da medicina Apache. Yaritã, com paciência e sabedoria, a ensinava sobre as propriedades das ervas, sobre os rituais de cura e a conexão com os espíritos ancestrais. Ela aprendeu a fazer emplastros para feridas, infusões para febres e xaropes para tosse. Yaritã a guiava pelos caminhos da floresta, mostrando a ela as plantas, as raízes, as cascas de árvore que poderiam curar. Luísa se tornava uma verdadeira curandeira, suas mãos cheias de conhecimento e compaixão. As histórias de cura de Yaritã, que antes eram sussurradas, agora se uniam às de Luísa. Pessoas da vila, mesmo com o preconceito, começaram a procurar a cabana, primeiro em segredo, depois mais abertamente, quando os remédios da cidade não funcionavam. Uma senhora idosa com uma febre persistente, uma criança com uma tosse que não sarava, um homem com uma ferida que infeccionava. Luísa e Yaritã os recebiam, curavam e enviavam de volta com a saúde restaurada. O amor entre eles se aprofundava a cada dia, testado e fortalecido pelas adversidades. Eles se encontravam em silêncio, em olhares, em gestos de carinho. À noite, sob o manto de estrelas, eles falavam sobre o futuro, sobre a família que estavam construindo, sobre a necessidade de proteger o pequeno Pedrinho.
Yaritã contava a Luísa sobre as tradições de seu povo, sobre o respeito pelas mulheres, sobre a importância da comunidade. Luísa compartilhava suas próprias memórias, suas rezas, sua fé católica, que de alguma forma encontrava harmonia com a espiritualidade de Yaritã. Eles eram dois rios que se encontravam, misturando suas águas e criando um novo leito. Meses se passaram, e a reputação de Yaritã e Luísa como curandeiros se espalhou para além da vila. As pessoas vinham de longe, buscando alívio para suas dores. O preconceito ainda existia, mas era suavizado pela necessidade. O padre Antônio, que inicialmente condenava, começou a observar a bondade e a eficácia de seus tratamentos. Ele via a fé genuína de Luísa e a compaixão de Yaritã, e começou a questionar seus próprios julgamentos. A vida na cabana estava mais tranquila, mas a ameaça de Juca ainda pairava no ar. Ele não havia desistido. Em vez de violência física, Juca agora usava a lei. Ele havia conseguido uma ordem judicial para resgatar Luísa, alegando que ela havia sido sequestrada por Yaritã e que a criança estava em perigo. Uma nova comitiva, liderada pelo delegado e alguns oficiais de justiça, se dirigia à cabana de Yaritã, desta vez com o respaldo da lei. A notícia chegou a Yaritã e Luísa através de uma senhora que eles haviam curado, que se sentia grata e queria alertá-los. Eles sabiam que não podiam fugir. O confronto final se aproximava. Yaritã, com sua calma habitual, preparou-se. Ele afiou suas flechas, revisou seu arco, mas também conversou com Luísa, assegurando-lhe que eles enfrentariam isso juntos. "Nós temos que ir à vila", Luísa disse, seus olhos determinados. "Nós não vamos nos esconder. Vamos mostrar a eles que estamos juntos por escolha e que o amor que sentimos é puro." Yaritã assentiu. Ele confiava em Luísa e a coragem dela o inspirava. Eles pegaram Pedrinho e caminharam juntos em direção à vila, suas mãos unidas, seus corações batendo no mesmo ritmo. O caminho era longo, mas a determinação era maior. Eles não iriam para a vila como fugitivos, mas como defensores de seu amor e de sua liberdade. Ao chegarem à vila, a praça estava cheia de gente. A notícia da chegada de Yaritã e Luísa havia se espalhado, e todos queriam ver o desfecho. Juca estava lá, com um sorriso vitorioso no rosto. O delegado, os oficiais de justiça e o padre Antônio também estavam presentes, suas expressões sérias. Yaritã e Luísa pararam no centro da praça, Pedrinho em seus braços. Um silêncio pesado pairou no ar. O sol do meio-dia iluminava seus rostos, revelando a força e a dignidade que emanavam deles. Juca foi o primeiro a falar. "Aí estão eles, o índio que sequestrou minha cunhada, a mulher que abandonou sua família por um selvagem." Luísa deu um passo à frente, sua voz clara e forte, ecoando pela praça. "Eu não fui sequestrada. Eu fugi de um homem violento que me queria como propriedade. Eu escolhi Yaritã. Ele me deu abrigo, respeito e amor. Ele me mostrou que a dignidade de uma mulher não pode ser comprada ou roubada." As palavras de Luísa silenciaram Juca por um momento. O povo da vila, que antes a julgava, começou a se questionar. Eles viram a verdade nos olhos de Luísa, a dor que ela havia carregado, a coragem que a impulsionava. Yaritã, então, deu um passo à frente. Em suas mãos, ele segurava um punhado de ervas. Ele falou sobre a sabedoria da terra, sobre a importância de respeitar todas as vidas, sobre a medicina que cura o corpo e a alma. Ele falou sobre a conexão com o grande espírito e sobre a importância da família, seja ela de sangue ou de coração. "Nós não vivemos fora da lei", Yaritã disse, sua voz firme e cheia de autoridade. "Nós vivemos de acordo com as leis da terra, da natureza e do coração. Nós nos amamos, nós nos escolhemos, e Pedrinho é nosso filho, nosso futuro." O padre Antônio,
que havia observado a cena em silêncio, sentiu-se tocado pelas palavras de Yaritã e pela coragem de Luísa. Ele se aproximou. Yaritã, Luísa, eu vejo a fé em seus corações. A lei dos homens nem sempre compreende a lei de Deus. Juca, sentindo que estava perdendo o controle da situação, avançou, tentando interromper o padre. Padre, o senhor não pode apoiar isso. Isso é um escândalo. Mas o padre Antônio o ignorou. Ele se virou para a multidão. O amor, meus irmãos, vem de Deus, e a compaixão também. Esta mulher buscou refúgio e este homem a acolheu. O que vemos aqui não é pecado, mas sim a manifestação da caridade e da coragem. Então, em um gesto que chocou a todos, Luísa se virou para Yaritã e, diante de toda a vila, ela o beijou. Um beijo cheio de amor, de desafio, de vindicação. Um beijo que selou sua escolha e desafiou os preconceitos. A praça explodiu em murmúrios, alguns de choque, outros de admiração. O beijo no coreto da praça, um lugar público, transformou o escândalo em um ato de amor. O delegado, percebendo que a opinião pública estava mudando e que a situação poderia se tornar incontrolável, decidiu agir com cautela. Ele se aproximou de Juca. Senhor Juca, parece que a senhora Luísa fez uma escolha e o povo da vila testemunhou. Não há base para a sua acusação. Juca, derrotado e humilhado, cerrou os punhos e se retirou, sua fúria evidente, mas impotente. A comunidade que antes o apoiava, agora olhava para ele com desprezo. A vindicação pública de Luísa e Yaritã foi um momento de triunfo. A vila, aos poucos, começou a aceitar o casal. As mulheres mais velhas, que antes fofocavam, agora vinham procurar Luísa para pedir conselhos sobre ervas e remédios. Os homens que antes temiam Yaritã, agora o respeitavam por sua força e sua honestidade. A transformação da comunidade foi lenta, mas constante, um testemunho do poder do amor e da verdade. O casal se tornou uma ponte entre duas culturas, a mexicana e a apache, que, embora distintas, encontraram um ponto de união na Serra do Cipó. Luísa continuou aprimorando seus conhecimentos em medicina natural, tornando-se uma mestra curandeira, treinando outras mulheres da vila interessadas em aprender sobre as ervas. Ela integrava seus conhecimentos católicos com as práticas espirituais apache, rezando para os santos enquanto invocava os espíritos da natureza para a cura. Yaritã, por sua vez, ensinava aos meninos da vila sobre a caça, o respeito à natureza e os valores apache de honra e dignidade. A cabana, antes isolada, tornou-se um centro de aprendizado e de cura, um local onde as pessoas de ambas as culturas podiam se encontrar e aprender umas com as outras. A herança de Yaritã, a sabedoria apache, não seria perdida. Anos se passaram. Pedrinho cresceu, um menino forte e sábio, com o conhecimento de ambas as culturas. Ele falava a língua apache que Yaritã lhe ensinava e as preces católicas que Luísa lhe ensinava. Ele era a prova viva de que o amor pode transcender barreiras e que a família pode ser construída onde menos se espera. Ele se tornou um elo, um intérprete entre o mundo da vila e o mundo da floresta. O lar de Yaritã e Luísa se expandiu. Eles acolheram outros meninos e meninas abandonados que apareciam na trilha, ensinando-os sobre a natureza, sobre a medicina e sobre o amor. As mãos calejadas de ambos se uniram para erguer não apenas uma casa, mas uma comunidade, um exemplo de que a coragem silenciosa pode curar velhas feridas e ensinar a amar de novo, mesmo onde tudo parecia ter parado no tempo. Eles criaram uma pequena clínica, onde os remédios da floresta eram usados para curar e onde a compaixão era o principal ingrediente. Eles estabeleceram um sistema de troca com a vila, onde os produtos da floresta eram trocados por bens que não podiam ser encontrados ali. As fronteiras invisíveis que antes dividiam as pessoas começaram a desaparecer,
substituídas por pontes de compreensão e respeito mútuo. A história de Yaritã e Luísa se tornou uma lenda viva na Serra do Cipó. As mulheres mais velhas da vila contavam a seus netos sobre a viúva corajosa que encontrou o amor e a dignidade com o homem Apache. Contavam sobre a força do amor, a importância de seguir o coração e a beleza da aceitação. A cada pôr do sol, enquanto o vento sussurrava suas histórias através dos vales, a chama da cabana de Yaritã continuava a arder, não mais como um fogo solitário, mas como um farol de esperança e de amor, um testemunho de que o verdadeiro laço não se faz com promessas vazias, mas com escolhas diárias e com a coragem de amar de novo, mesmo onde tudo parecia ter parado no tempo. O legado de Yaritã e Luísa foi além de sua própria família. Eles estabeleceram as bases para uma convivência pacífica e de respeito entre os descendentes de Apache e os moradores da região. As crianças que eles criaram e os ensinamentos que transmitiram foram a semente para uma nova geração, que via a diversidade não como uma barreira, mas como uma riqueza. As festas tradicionais da vila passaram a incluir elementos da cultura Apache, e as histórias dos antepassados de Yaritã eram contadas ao lado das lendas locais. A vida de Luísa, de uma mulher rejeitada e marginalizada, transformou-se em uma vida de propósito e de grande respeito. Ela se tornou um exemplo de força feminina, de resiliência e de sabedoria. Suas mãos, que um dia foram feridas, agora eram mãos que curavam, que nutriam, que construíam. Seu amor por Yaritã era a prova viva de que o coração não escolhe raça ou origem, mas sim a alma. Yaritã, por sua vez, encontrou a redenção. A dor da perda de sua esposa nunca desapareceria completamente, mas agora era acompanhada por uma alegria e um amor que preenchiam o vazio em seu coração. Ele havia encontrado uma nova família, um novo propósito. Seu silêncio não era mais de tristeza, mas de profunda contemplação e de gratidão pela vida que lhe havia sido dada novamente. Ele havia provado que a verdadeira força de um guerreiro não está apenas na batalha, mas na capacidade de amar, de proteger e de construir. O padre Antônio, com o passar dos anos, tornou-se um grande amigo e defensor do casal. Ele via neles a verdadeira caridade cristã e a beleza da criação divina manifestada em todas as culturas. Ele abençoava o lar deles e a família que haviam construído, celebrando a união de suas almas sob o olhar de Deus e do Grande Espírito. A comunidade da vila, que um dia foi fechada e preconceituosa, abriu-se lentamente, mas de forma genuína. Eles aprenderam que a diferença podia ser uma fonte de enriquecimento e que o amor e a compaixão eram valores universais que transcendiam qualquer barreira. A Serra do Cipó, testemunha silenciosa de tantas vidas e histórias, continuou a sussurrar os contos de Yaritã e Luísa, a cada brisa, a cada riacho. A chama da cabana, que um dia foi um sinal de solidão, agora brilhava como um símbolo de amor, de cura e de esperança para todos que se aventuravam por aquelas trilhas esquecidas. E o verdadeiro laço, aquele que se faz com escolhas diárias e com a coragem de amar de novo, permaneceu para sempre gravado no coração daquela terra.